Sejam bem-vindos a mais um tempo de ensinamento. Nós estamos com o tema A Revolução Tecnológica será um desafio à nossa fé? Nós já iniciámos a parte número 1 e hoje vamos dar início à parte número 2, onde nós vamos ser um pouco mais incisivos. Nós vamos falar aprofundar um pouco mais sobre o que é talento e aproveito desde já para te perguntar: que tipo de talento tu tens? Será que tu estás a usufruir do teu talento? Será que tu estás no lugar desejado? Perguntas que nós vamos estar a responder. Mas antes de nós passarmos ao talento, eu quero que tu comeces a meditar sobre, por exemplo, uma estrada. Um carro, ele, para chegar a certo tipo de destino, ele precisa estar preparado. Quanto mais confortável for o carro, mais facilmente ele vai chegar lá ao seu destino desejado. Assim, na estrada da vida, nós temos que fazer algo parecido. Nós temos que estar preparados para aquilo que o destino ele vai requerer de nós. Porque nós vamos ver que no meio dessa rota até o nosso destino, no meio desse caminho, algumas adversidades elas vão aparecer na nossa vida, algumas dificuldades vão aparecer na nossa vida. Às vezes é um tipo de estrada que tem muitos buracos, às vezes é uma estrada que não te leva a lugar nenhum. Então são questões que nós vamos estar a meditar. Mas quando nós falamos de estrada da vida, tem muitas nuances. Por exemplo, um carro, quanto mais diversificado for o carro, quanto mais tecnológico for o carro, ele vai permitir uma maior facilidade, um maior conforto até chegar ao lugar desejado. E na nossa vida não deixa de ser diferente. Quanto mais diversificado nós formos, quanto mais preparado nós tivermos, mais fácil nós vamos ter o acesso ao nosso destino. Então, no dia de hoje, nós temos que estar preparados para chegar ao lugar desejado. E de repente eu lembro-me, por exemplo, quando a nossa Bíblia ela fala lá de Jesus, quando ele escolhe os 12, ele não escolhe os 12 ao caso. Ele, de certa forma, ele vê um talento em cada um deles. Ele até em Judas, ele enxerga um talento. Então, por isso eu te digo, tu tens um talento. Todos nós temos um talento. Às vezes o nosso talento é cantar, às vezes o nosso talento é jogar a bola, às vezes o nosso talento é estar num certo tipo de esporte. Enfim, mas todos nós temos um talento. E só precisamos aprimorar esse talento que está em nós. Só que o que acontece muitas das vezes hoje em dia é que nós insistimos em deitar fora, em desperdiçar um talento que nós temos. Quantas vezes nós já desperdiçamos o nosso talento? O que é desperdiçar um talento? É simplesmente não fazeres aquilo que tu foste criado para. Ou seja, à medida que o tempo, a vida, ela vai avançando, vão surgindo algumas circunstâncias e tu vais ter que te adaptar a essas circunstâncias. E é aí onde entra o teu talento. Porque quando tu estás a desenvolver o teu talento, a estrada da vida ela se torna muito mais fácil. Assim como um carro bem preparado, assim o teu talento, quanto mais tu fizeres por ele, mais tu te sentes concretizada, mais tu te sentes feliz, mais tu te sentes liberto. Sim, porque na estrada da vida todos nós vamos ter que encontrar dificuldades. Todos nós vamos ter que encontrar os buracos da vida, todos nós vamos ter lugares que vamos ter que voltar para trás, porque acontece muitas vezes. Um carro, muitas das vezes, quando o destino é certo, o que é que acontece? O carro tem que voltar para trás, às vezes tem que percorrer uma distância muito grande na volta para trás e depois novamente tem que mudar de rota. Na nossa vida não é diferente, não. Nós temos muitas das vezes que mudar de rota para chegar ao lugar desejado, a chegar ao nosso destino. Só que muito mais que falar é fazer, é nós fazermos algo acontecer. E nós vamos ver também que tem alguns entraves que nós temos durante essa estrada da vida que nos impede de chegar ao lugar desejado. Mas vamos voltar um pouco à história dos discípulos. Por exemplo, nós vemos aquela passagem quando Jesus
ele enxerga um talento em Pedro. Pedro, ele está pescando. E Jesus, ele fala para Pedro, no primeiro encontro, que ele vai fazer de Pedro um pescador agora de homens. Ou seja, Jesus, ele vai usar o teu talento para aquilo que tu estás a fazer. Ele vai utilizar o teu talento para o reino. Ou seja, Pedro, ele tinha um talento natural com pesca. Ele sabia pescar como ninguém. E Jesus, ele utilizou essa analogia para poder falar com ele. Pedro, eu vou-te fazer um grande pescador de homens. Então, o que eu quero te dizer agora é que Jesus, ele vai fazer aquilo que tu estás a fazer, o teu talento. Por exemplo, jogar a bola, como eu tinha dito. Às vezes, Jesus quer que tu glorifiques, em meio a jogar a bola, o nome dele. É isso que ele estava a querer dizer a Pedro. E, enfim, podemos falar dos outros 11 discípulos. Podemos falar, por exemplo, voltando a Judas. Judas, ele tinha um talento para mexer com dinheiro, para raciocinar, talvez matemático. E Jesus, ele enxergou esse talento para ser o seu tesoureiro. Mas olha só, Judas, ele iria trair Jesus. Mas Jesus não deixou de usar o talento que havia em Judas. Ou seja, alguma coisa nos pode sempre impedir de chegar ao destino desejado. Às vezes o nosso talento ele pode nos levar ao sucesso. Mas o nosso talento, se nós não o soubermos usar, pode ser a nossa queda. O talento de Judas, que ele tinha para o dinheiro, foi a queda do próprio Judas. Porque ele foi trocar Jesus com o quê? Com dinheiro. Então o que é que nós estamos fazendo com o dinheiro? Com o talento? Será que o nosso talento nos está a levar ao sucesso? Ou o nosso talento está a nos levar à queda? Essa pergunta é que nós temos que meditar durante o dia de hoje. E em meio a isso, há uma das perguntas que nós fazemos muito. Porquê é que nós não usufruímos do nosso talento? O não usufruir do nosso talento muitas das vezes está associado à procrastinação que nós temos na nossa vida. À preguiça, ao medo. Quantos de nós têm medo de usufruir do nosso talento? Às vezes têm medo de falar em público e isso nos impede de atingir outros patamares, nos impede de ter acesso ao lugar desejado. Lembra-te, uma viagem não é sobre velocidade. Uma viagem, chegar ao destino, é sobre ser constante, é sobre ter o tempo certo para chegar ao seu destino. Então, que nós possamos ser mais constantes para chegar ao lugar desejado, ao destino desejado. Um carro, eu preciso ter cuidado com os sinais de trânsito que ele vai encontrando no meio do caminho. No meio do caminho nós temos vários sinais de trânsito. Às vezes nós temos que parar, mas nós, de certa forma, insistimos em avançar. E olha só, às vezes quando nós temos um sinal para parar e nós insistimos em avançar, às vezes vai ser a nossa queda, vai ser o nosso mal. Então, quantas vezes nós já utilizamos o nosso talento, mas em meio a isso nós temos que parar um bocadinho, refletir um bocadinho e depois, na hora certa, nós temos que avançar. Porque lembra-te de uma coisa, na estrada da vida não basta ter talento. Na estrada da vida tem muitas pessoas a circularem de carro, entendes? Na estrada da vida tem muitas pessoas a andar para trás, para a frente, e a qualquer momento nós podemos ter uma colisão com alguém. E essa colisão pode ditar a nossa queda. Então temos que ter cuidado com os carros que nós encontramos, com as pessoas que nós encontramos, porque nós na estrada da vida vamos encontrar várias pessoas. Tem pessoas que vão nos ajudar a aprimorar o nosso talento, mas também tem pessoas que vão deitar-nos abaixo para que o nosso talento ele seja, de certa forma, enterrado em algum lugar. Então, onde é que nós estamos utilizando o nosso talento? E para concluir, aqui em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 6, vai dizer assim: muito mais vale conquistar um punhado com paz e tranquilidade do que 2 punhados em desatino, correndo atrás do vento. A pergunta que eu te faço agora para finalizarmos é: será que tu estás a correr atrás do vento? Porque repara, mais vale às vezes nós andarmos um bocadinho mais devagar e chegarmos ao destino do que tentarmos acelerar os processos, a tentar acelerar a nossa vida com Deus e espatifarmos. Fica com essa palavra, compartilha e fica aí atento. Para a semana vamos ter a parte número 3.